Galera, beleza? Não aqui com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, eu tô aqui com mais um vídeo de dicas pra vocês. E uma dica que vai te ajudar a ganhar muito MMR dessa vez, muitas lanes, porque uma das partes mais importantes do começo do jogo com certeza é a sua fase de lane. Quando você tiver mid, como você não ser destruído quando você tiver uma matchup desfavorável, que você normalmente iria perder, o mid inimigo teria muito mais patrimônio que você, e você estaria um herói completamente inútil no jogo, porque você teria sido destruído no mid. Então, como você garimpar o máximo de gold, de experiência de uma lane que você não conseguiria ter feito nenhum nela? Como você consegue fazer isso? Como você não ser mais destruído na lane, não ser mais estompado, e sim, no mínimo, empatar elas? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar em 3 pontos muito fáceis, vai ficar muito fácil de entender no vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tá, galera, então vindo aqui mais pro jogo, aqui eu tenho o primeiro caso que eu quero passar pra vocês. Uma coisa muito importante na maioria das matchups, mas ainda mais quando você tá perdendo, quando você não pode ficar na lane, você vai tomar muito harass, a lane vai ser muito difícil. É essa situação aqui, que é basicamente o quê? É o bom e velho agro, uma mecânica que ainda tem a galera que não conhece, ainda tem a galera que não abusa. Eu costumo dar muito coach e a galera mais dos 3 até o 4K, às vezes joga mid, é main mid, mas não abusa do agro, não joga com agro. É uma coisa muito importante que vai te fazer se sair muito bem nessas lanes difíceis e também sair muito melhor em lanes que você estaria ok ou lanes que você ganharia, que é o quê? O que consiste o agro? O que é? O agro é essa ação aqui que vai acontecer agora. Esse jogo aqui eu tava contra o ADR era o AD e eu era o Tiny. O Tiny, ele tem muito problema contra o AD, por quê? O AD se beneficia muito de heróis que são melees, porque eles têm que chegar perto dos creeps pra poder farmar os creeps, e consequentemente quando ele vai chegar perto dos creeps ele toma ban do AD. Então nessa hora que eu faço agro pra eu poder farmar debaixo da minha torre, eu vou mostrar aqui pra vocês o que é o agro, tá? Então explicando um pouco melhor aqui, mais detalhadamente, como que é o agro, como ele funciona e a mecânica dele, é basicamente o seguinte: quando você vai atacar um herói inimigo, o seu personagem, a torre dele, os creeps dele, tentam sempre proteger o herói inimigo. Então quem tá com intenção de atacar nele, quem clica no herói dele, normalmente vai puxar os creeps na sua direção. Então, como você abusa dessa mecânica? É o seguinte: o agro, ele tem esse range aqui, ele funciona dessa forma, e sempre que você atacar um herói inimigo no range, nesse range aqui, as creeps dele vai te atacar, e você pode usar isso ao seu favor. Como? Trazendo a creeps para você. Então, se eu tenho a intenção de criar uma distância entre eu e o meu inimigo, eu posso simplesmente vir aqui e trazer as creeps para mim. As creeps elas vão parar depois de um tempo, você consegue fazer de novo depois de outro tempo. Então o agro agora, eu clico nele e corro para trás e olha a movimentação dos creeps. Olha o que acontece com esses creeps aqui. Esses creeps todos vêm para trás também. Ó, eu faço mais uma vez, ele vem para mim os creeps. E aí embaixo da torre eu consigo dar o LH. Tá, então o agro é isso. O agro é você fazer a ação de puxar os creeps pra você. Por que isso é muito bom? Porque quando você tá numa rota que é difícil pra você, que você não vai conseguir trocar contra o personagem inimigo, você vai querer fazer essa ação por conta que você vai poder farmar os creeps debaixo da sua torre com mais segurança, você vai poder farmar os creeps mais perto de você e mais distante dele. Quanto mais você criar essa distância, mais seguro você vai estar, tanto de dar o LH ou deny, e também não tomar dano de graça dele, hit de graça dele, magias que ele poderia possivelmente jogar em você, igual o AD no caso seria o ban dele. Então usar disso numa matchup que você está desfavorável é muito importante, pois você quer criar essa distância entre você e o mid inimigo, justamente por ele ter uma dominância na fase de rota em cima de você. Tá, galera, com outro exemplo aqui agora, essa partida que eu tava de Morphling, eu tava contra o AD do Mend. Aqui acontece a mesma coisa, aqui eu vou dar outro exemplo de agro que eu uso pra me beneficiar. Lembrando que o AD é muito forte contra heróis melee, e o Morphling é um range, só que ele é um quase melee, porque ele tem um range muito baixo. Ele não tem mais baixo do que a Templar. E pra você ter ideia, o Monkey King tem o mesmo range que ele. E o que acontece agora é o seguinte: olha aonde vai meu mouse. Meu mouse passa e vai no AD. E por que eu quero trazer os creeps pra mim? A mesma coisa, galera, a mesma coisa. Eu quero criar uma distância entre mim e ele, porque eu não consigo hitar ele sem
tomar hit, ou eu não consigo tacar magia nele sem eu ser punido. Eu vou ser punido pelos creeps, eu vou ser punido por ele bater mais do que eu, porque ele vai dar mais dano que eu, ele tem mais HP que eu, ele tem mais armadura que eu. Então assim, não vai ser uma troca boa, não vai ser uma troca benéfica pra mim. Então eu não quero fazer isso. Isso é uma lane que eu perco. Então eu quero extrair o máximo de recurso que eu posso de uma lane que teoricamente eu iria perder. Então o que acontece aqui? Aqui eu faço outro agro e eu puxo pra debaixo da minha torre. Por que debaixo da minha torre? Porque aqui vai ser seguro. Olha a distância que eu mudo. Lembra que ele estava do meu lado? Lembra que ele estava do meu lado? Agora olha a distância que eu tô dele. E eu vou fazer isso mais uma vez. Ó, ele vai vir atrás de mim, tentar me banir. E olha o que eu faço. Pego, puxo, ele tá vindo atrás de mim. E olha pra onde eu vou. Eu tô puxando os creeps junto comigo. Presta atenção nos creeps, ó. Os creeps estão vindo junto comigo. E ele já tá numa posição nesse lugar. Ó a distância que eu crio de novo entre mim e ele. Uma distância que ele não consegue me irritar. Uma distância que ele não consegue me banir. E aqui ele já tá num lugar muito perigoso. Aqui ele já tá num lugar que ele vai ser atacado pela torre. Então a torre pune ele aqui. E eu sempre tentando manter essa distância. Vejo como tá o HP dos creeps ali. Vou denar esse aqui. Vou pegar esse LH. Então esse é um dos motivos que você faz o agro, para você joga de uma maneira mais recuada, cria uma maior distância entre você e o herói inimigo quando você está numa matchup que você tem desvantagem, ok? Tá, beleza. Nesse clipe aqui a gente entra no segundo ponto, que é o seguinte: usar suas magias e seus recursos do seu personagem para conseguir LHs, principalmente nos magos das lanes. Por quê? O mago da lane, ele é o clipe que mais vale a pena. Aqui na frente do vídeo eu vou colocar o XP do clipe melee, o gold do clipe melee e quanto que o mago dá de XP e gold também, para vocês fazerem a comparação. Então você vai tentar sempre priorizar o mago da lane, seja em qualquer lane, você vai sempre priorizar não tomar deny no mago, pra você não perder esse valor da creep. Então uma das estratégias quando você tá numa lane que você não consegue ir lá e dar o LH no mago, como é nesse caso aqui, você pode ver que eu tô longe do OD, porque se eu vir pra cá ele vai me banir, e aqui tem um mago morrendo, tem um creep morrendo, só que eu preciso fazer alguma coisa quanto a isso, eu preciso tentar pegar o creep. Então uma das minhas opções é simplesmente pegar e usar minha magia no creep. Então olha o que acontece nesse clipe: eu venho andando, casto minha magia, mesmo ele me banindo eu consigo castar. Aí nisso eu consigo pegar o XP, ó. Olha o tanto de XP que dá o mago. E eu também consigo pegar o gold. Beleza, eu tomo esse ban, mas tomando esse ban eu consegui pelo menos pegar o mago, entendeu? Porque eu não conseguiria pegar no last hit normal, eu não conseguiria pegar com o meu ataque normal. Eu iria tomar esse ban e tomar um deny, seria muito pior. Então não tem medo de usar suas magias para conseguir pegar os creeps. Lembra, sempre que você estiver numa rota que você estiver perdendo, é importante você tirar o máximo de recursos que você consegue, porque não é sua obrigação ganhar ela, a sua obrigação é sobreviver a ela. E então você vai tentar tirar o máximo de recurso dela sem você ser destruído na lane e você converter para um mid game ou um late game melhor. Tá, aqui acontece a mesma situação então, no mesmo jogo. Ele tá de DD e o meu creep mago tava morrendo. Ia começar a morrer agora, ó. A creep wave toda ia começar a atacar ele. E eu precisava dar um jeito de pegar ele, ok? O creep mago inimigo. Uma das minhas opções era justamente usar minha magia novamente. Então, sem medo, hora nenhuma, só fui lá, usei a magia e já garanti o mago pra mim. Sendo assim, muito importante garantir esses magos. Voltando aqui então naquela partida que eu tava contra o ADR, aqui acontece o mesmo caso. Eu tô naquela matchup que eu já comentei com vocês que eu estaria, é uma matchup que eu tenho desvantagem por ser melee contra um AD. E aqui eu faço a mesma coisa. Sempre que eu tenho um mago pra pegar de Tiny, eu vou lá e tento pegar o mago. Eu uso minha magia, eu uso meus recursos pra pegar os magos ou os creeps na lane. Em vez de, já que eu não posso ir na lane dar o last hit, eu não vou dar o last hit, eu vou ficar olhando ele deny, fazer o que ele quiser. Não, eu uso meus recursos pra garimpar o máximo que eu posso de XP e gold da lane. Então, nesse caso aqui, eu dou o toss e taco minha árvore ali no mago pra pegar o mago. Nesse outro caso aqui, eu upo meu avalanche e dou um avalanche ali no mago para ele não denar meu mago. Eu tento pegar o last hit, obviamente, do mago eu não consigo, mas pelo menos eu pego a experiência, porque ele não consegue denar meu mago. Eu jogo nele o avalanche junto do creep, nesse caso aqui. Aqui temos outro caso, eu taco a árvore para pegar o mago, mesmo tendo ainda 4 cargas da árvore, porque eu sei que eu não consigo chegar perto. Se eu chegar perto dele, eu vou ser banido. E acontece logo outro, em sequência, que eu uso minha magia para pegar 2 creeps melee. Então não é só mago. Se você conseguir pegar alguns creeps melee, também vai valer a pena, tanto quanto o mago. O importante aqui é você usar seus recursos ao seu favor, para conseguir tirar o máximo de proveito de uma lane que estaria completamente perdida. Aqui eu faço a junção dos dois. Você vê que primeiramente eu faço o agro nele, eu pego e puxo nele, esse creep aqui vai vir pra mim, porque eu faço o agro. Consequentemente, a torre irrita esse creep aqui, e eu consigo usar minha avalanche pra pegar os 2 creeps. Tanto esse aqui,
quanto esse aqui e talvez esse aqui. Usando essa avalanche eu consigo garantir 2 creeps pra mim. E ele ainda toma muito dano da torre. Tá, o terceiro e último ponto é basicamente não fique parado na lane se você sabe que essa lane vai ser impossível pra você, que você não vai conseguir extrair nenhum recurso dela. Então, aqui a gente tem os dois diferentes casos das duas partidas que eu já abordei, e a gente vai começar por essa aqui que eu tô de Tiny. Diferente do Morphling, vai ter um gank muito melhor, com o seu combo de avalanche, com a sua mobilidade, então é muito mais fácil você gankar com o Tiny. Então o que acontece? Aqui nessa situação já, o AD já tá nível alto, já tá nível 7. Então o ban dele pega de muito longe, é um range muito absurdo. Então eu não consigo ficar na lane contra ele. Se eu ficar na lane contra ele, eu sempre vou tomar ban, independente da distância que eu esteja. Eu não vou conseguir pegar tanto recurso assim na lane. Então uma das minhas opções é sair da minha lane pra poder gankar as outras. E é o que eu faço aqui nessa situação. Eu avanço o mid pra criar um problema pro AD lidar. Foi a creep wave aqui debaixo da torre dele. E ele não consegue ver eu saindo no mid. Então eu aproveito essa brecha pra ir dar um passeio no bot, ver se eu consigo alguma coisa. E consequentemente a gente acha um kill no Rubik aqui, que a gente mata. E como eu sabia que eu não conseguia ficar mais mid, eu falo pro Magnus, do meu time que era o suporte, ficar pegando XP no mid, enquanto eu tento levar essa torre do bot aqui. Por fim a gente consegue, e é uma opção boa. Por quê? O meu herói tem bastante dano em torre, e se a situação fosse que eu não estivesse batendo na torre, eu estaria provavelmente farmando jungle. E meu herói faz muito melhor puxar uma torre do que farmar jungle, porque jungle eu preciso gastar muita mana, meu herói tem pouca mana. Os creeps da jungle também tem resistência mágica, então minhas skills não vão dar tanto dano. Então eu faço muito melhor batendo numa torre, tentando gankar alguém, pressionando uma lane, aplicando pressão numa lane, do que simplesmente ou ficando parado no mid vendo o AD farmar, que seria uma das opções, mas não é uma opção boa porque você não estaria garimpando tanta experiência nem gold. Ou eu iria pra jungle, que também é uma opção medíocre comparado com lane ou comparado com que você pode levar uma torre. Tá, e aqui acontece a mesma situação, que eu não consigo mais ficar na lane e eu preciso achar algum lugar que eu consiga extrair melhor o recurso, ter mais gold e experiência do que a lane, que a lane vai começar a ficar muito difícil. Nessa situação aqui o AD não tá no mid, eu sabia que ele tinha ido usar o Shrine, então eu avancei a lane. Depois disso eu notei que eu não conseguiria ficar mais na lane porque o AD pegou level 5, então o ban dele tá muito longo já. Sempre que ele me banir, ele vai roubar a inteligência minha depois do ban, e isso seria muito ruim eu ficar na lane. Beleza, eu preciso ir jungle. Por que de Morphling eu vou jungle e de Tiny eu gank? Porque Morphling, ele tem muito mais dano pra farmar jungle e eu tenho muita pouca movimentação pra gankar. Então gankar de Morphling não é bom. O melhor que eu faria aqui nesse caso seria farmar jungle. E também puxar a torre, eu não tô forte o suficiente ainda pra conseguir ir na lane lá do Gyrocopter ou do Shadow Demon e tirar eles de lá. E gankar eles tirando eles de lá. Então a melhor opção nesse caso era farmar jungle. E ainda assim eu não estava totalmente jungle. Sempre que o AD avançava a lane pra mim e colocava debaixo da minha torre, eu ia lá e preferia farmar a lane do que farmar jungle. Porque a lane, ela dá muito mais gold de experiência do que a jungle. Então sempre que você puder ter a opção de farmar a lane em vez da jungle, você tem que preferir a lane. E logo após isso eu voltava pra jungle e esperava o AD avançar a lane pra mim. Se ele avançasse a lane pra mim, eu ia lá e farmava a lane. Bem galera, então essas foram as dicas de hoje, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o like aí, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, para mais dicas como essa. Também comenta aí embaixo o que você quer ver aqui no canal, dê seu feedback, o que você tá achando. E o principal galera, se você não me segue ainda nas redes sociais, tá tudo aí embaixo, segue aí, porque lá eu posto quando tem vídeo novo. E eu também faço live streams na Twitch, todo dia, na parte da noite. Cola lá que a gente tá online, eu sempre respondo o chat, eu sempre converso com vocês. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, cola lá, que lá é um lugar muito mais fácil pra gente conversar, trocar ideia e também tirar dúvida, beleza? Então é isso galera, muito obrigado pela presença de todos e falou!